Olá, muito boa noite a todos. Que prazer enorme estar com todos vocês novamente. Para mim é uma satisfação enorme e um grande orgulho poder participar desse evento com tanta gente e tanto prestígio, e fazer a apresentação e a mediação desse grande lançamento, de uma grande inovação que vai chegar, já está disponível aos produtores de gado de corte e gado de leite em todo o país, em todo o Brasil. Então, eu fico muito satisfeito em fazer essa abertura. Meu nome é Luiz Fernando Tamassia, sou médico veterinário, trabalho na DSM Tortuga há mais de 20 anos e hoje sou diretor de inovação global para ruminantes na DSM, com base na cidade da Basileia, na Suíça. Então, eu faço essa apresentação inicial da empresa e depois nós temos grandes nomes para nos trazer atualizações importantíssimas sobre os aspectos de reprodução e fertilidade em vacas de corte e de leite. Iniciando, então, essa nossa rodada de conversas, eu tenho o prazer de apresentar a vocês a DSM. A DSM é uma empresa de origem holandesa que tem um propósito muito claro. A gente tem o trabalho focado em performance e propósito. E esse propósito, essa estratégia que a gente tem na empresa, chamada We Make It Possible, a gente faz a coisa possível, a coisa acontecer, ela é baseada em 6 grandes pilares que estão ligados à questão de produção e sustentabilidade. Esses 6 pilares, eles são focados em melhoramento de performance ao longo da vida do animal, ou seja, o que a gente quer é ter mais vacas de corte de leite por mais tempo produzindo. Então, focando na sustentabilidade pela performance ao longo da vida da vaca. Reduzir as perdas de alimentos e melhorar a qualidade dos alimentos que a gente recebe, no caso, carne e leite. Também o terceiro pilar dessa estratégia global é na redução de emissões que impactam o meio ambiente. Todos os tipos de emissões, não somente de gases. O quarto pilar dessa estratégia é o melhor uso de recursos naturais. O que a gente quer fazer com isso? Por exemplo, o milho que chega na boca de uma vaca leiteira ou de um animal, num suplemento, numa vaca, numa novilha, que ele seja explorado e aproveitado ao máximo, com menos perda possível, através de perdas de digestão nas fezes, por exemplo, entre outros tantos. O quinto pilar dessa estratégia é reduzir as dependências de recursos marinhos. Isso é muito mais ligado à produção de aquacultura, mas de qualquer maneira é uma estratégia, um pilar muito importante no cenário global. E o último, sexto pilar, é o combate à resistência a antimicrobianos, de modo que a gente tem soluções para substituir o uso de antimicrobianos ou antibióticos. Todas essas estratégias, elas estão ligadas aos objetivos da FAO de desenvolvimento sustentável. Como eu disse, a DSM é uma empresa de origem holandesa, com mais de 100 anos de fundação, que nasceu por mineração e ela se transformou ao longo do tempo e hoje ela não tem nada de mineração mais. E ela se transformou em diversas áreas ao longo desses 100 anos. Com isso, a DSM se transformou hoje em um dos maiores grupos internacionais nos setores de biotecnologia, que está intimamente ligado ao tema que nós vamos conversar hoje, que é na nutrição animal, mas também na área de produtos químicos e materiais plásticos também. A DSM é uma empresa, como eu falei, um dos maiores grupos mundiais nesse segmento, com vendas, um faturamento ao redor de 10 bilhões de euros e com mais de 23 mil funcionários e sendo uma empresa de origem europeia. Hoje, mais de 60% dos funcionários da DSM estão fora da Europa. Isso significa que é uma empresa que respeita a inclusão, a diversidade e as culturas locais e regionais. Também a DSM tem uma
uma estrutura bastante ampla de produção, de síntese de aditivos nutricionais para a produção animal e de premix e de misturas de suplementos minerais, com um total de 46 fábricas espalhadas por todos os continentes. Com isso, a DSM ocupa uma posição de liderança e, no Brasil, a gente tem muito orgulho em mostrar que, em 2020, pelo 23º ano consecutivo, a marca Tortuga foi a marca mais lembrada no setor de pecuária nacional. Também a DSM foi eleita a 7ª melhor empresa para trabalhar no agronegócio, sendo a empresa campeã para se trabalhar no setor de pecuária. Uma outra premiação que a gente tem muito orgulho pela revista A Granja, pelo 18º ano consecutivo, a gente ganhou o primeiro prêmio na categoria de nutrição animal, e isso segue com outras premiações, como, por exemplo, o Touro de Ouro, onde recebemos a menção na categoria de sal mineral e proteinados, e com muito orgulho também exploramos que a Tortuga recebeu o prêmio número 1 no ranking do agronegócio pela revista Dinheiro Rural da Isto É, e a DSM está ranqueada entre as 300 maiores empresas do país. E, por fim, um outro prêmio que vale a pena a gente reforçar no ano 2020 foi o prêmio Top List 2020 na categoria de sal mineral por duas grandes ações que a gente executou o ano passado e outros anos também, que era o Tour de Confinamento e o melhor programa nutricional para bovinos de corte. Dando uma noção mais específica da DSM com relação aos seus segmentos de negócio. Nesse gráfico vocês observam que temos duas classificações do total de negócios da DSM. À direita vocês têm as ciências da vida. As ciências da vida, basicamente, são resumidas em nutrição humana e nutrição animal. Esse segmento de nutrição humana e nutrição animal representa 63% de todo o faturamento da companhia no mundo inteiro. E os outros 37% são as ciências dos materiais, que englobam polímeros, materiais plásticos, resinas, fibras de alta resistência, materiais elétricos e eletrônicos. E dentro desse cenário todo, a nutrição animal, que a gente vai comentar hoje, representa o maior segmento de negócio da DSM globalmente, com 34% dos nossos negócios no mundo inteiro. Quando a gente fala em DSM, nutrição animal, isso envolve muita investigação, muito investimento em inovação. E um grande exemplo é uma parceria entre a DSM e a Evonik para desenvolver óleos através de algas marinhas com alto conteúdo de ômega 3, EPA e DHA para a nutrição de salmão. E esses produtos que foram lançados recentemente já estão disponíveis em alguns supermercados, iniciando na França, que são representados pela produção de salmão mais sustentável do mundo e com qualidade. Aí no Brasil, em 2013, a DSM comprou a Tortuga. A Tortuga, hoje, uma empresa que é uma marca da DSM, com mais de 60 anos de mercado, com muito pioneirismo, muita tradição e muita história na construção da pecuária nacional de gado de corte e leite. Como que a DSM, junto com a Tortuga, consolidou essa imagem e essa posição de liderança no mercado nacional? Através de tecnologia, de pioneirismo, de inovação e de conhecimento levado ao produtor através de uma grande equipe de suporte e de atendimento. Hoje a Tortuga, no Brasil, tem mais de 30 mil clientes. Nós temos 3 fábricas atuando no Brasil, uma delas em Mairinque, perto de São Paulo, uma outra fábrica dentro da cidade de São Paulo, no bairro de Jaguaré, e uma terceira fábrica no estado do Ceará,
na cidade de Pecém, perto do porto de Pecém, e para dar o suporte a todas essas fábricas e ao grande volume dos nossos 30 mil clientes, nós contamos com 9 centros de distribuição para poder auxiliar e otimizar a nossa logística e levar as nossas soluções de maneira eficiente e rápida a todas as regiões do nosso país. A DSM também, através da Tortuga, tem 2 centros de pesquisa bastante importantes. O primeiro deles é na Fazenda Caçadinha, no Mato Grosso do Sul, que é um centro de pesquisa de gado e corte, onde a gente executa pesquisas na área de confinamento e na área de suplementação e pasto, nas categorias de cria, recria, engorda e suplementação de bezerros. Essa fazenda, ela tem o centro de pesquisa altamente tecnológico, com capacidade de executar experimentos científicos do mais alto nível e credibilidade e robustez para levar soluções ao produtor de forma bastante confiante e com resultados comprovados. O outro centro de pesquisa que a DSM tem, através da marca Tortuga, é uma parceria com a Embrapa Coronel Pacheco, onde a gente executa também com o mesmo nível de qualidade científica experimentos em vacas leiteiras, além de parcerias com inúmeras universidades e pesquisadores e professores, como vocês vão ver hoje ao longo dessa nossa conversa hoje. Quem faz tudo isso, sem dúvida nenhuma, é a fantástica equipe da Tortuga, que conta com mais de 800 colaboradores no campo, sendo empresas representantes, equipe de vendas, supervisores de vendas, gerentes regionais e distritais, assistente técnico, supervisores, todo um corpo de vendas, de atendimento técnico altamente capacitado para atender a todo e qualquer necessidade do produtor de gado de corte e leite em todas as regiões do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. E tudo isso graças a esse trabalho dessa equipe fantástica da equipe DSM Tortuga. E no final, o que a gente conta para levar essas soluções ao produtor é exatamente hoje a 3ª geração de produtos para ruminante da marca Tortuga. E aqui vocês veem nessas imagens o sagrado e consagrado produto Fosbov 20, que nasceu lá na década de 70 e até hoje perdura no mercado com grande resultado e reconhecimento, que representa a 1ª geração de produtos Tortuga, que foi exatamente o pioneirismo da empresa em quebrar paradigmas sobre a necessidade de suplementação animal no nosso Brasil. A 2ª geração de produtos, representada aqui nessa imagem pelo produto Chromium, suplemento para cavalos, surgiu com a união da história e da evolução de produtos da 1ª geração, com a introdução dos carboaminofosfoquelatos, que são conhecidos também hoje como minerais Tortuga, que tem muito mais alta biodisponibilidade e aproveitamento pelos animais. E aí nasce então a 3ª geração de produtos da marca Tortuga, que é exatamente pegar esse pacote tecnológico e conhecimento da Tortuga e agregar as tecnologias que vêm da empresa DSM, quando a DSM comprou a Tortuga. Por exemplo, o beta-caroteno, que nós vamos conversar bastante hoje, assim como ali à direita vocês veem um produto para confinamento, que é o Fosbov Confinamento Crina Homestar, que é a associação de minerais Tortuga, de vitaminas DSM, do Crina, que é um substituto de antibiótico com alta eficiência, e o Homestar, que é uma amilase para melhorar a utilização de amido proveniente de milho, de sorgo, na alimentação dos animais. Com isso, a DSM traz hoje para o mercado nacional a maior linha de suplementos e aditivos nutricionais disponíveis no mercado nacional, passando desde a área de premix e suplementos às enzimas, que no caso de ruminantes seria o Homestar, que é uma amilase, de novo, para poder melhorar a digestão de amido do milho. A gente tem uma equipe técnica, uma equipe de atendimento no campo com ferramentas
e equipamentos para poder dar o melhor atendimento aos produtores e também dar suporte à grande equipe de consultores e nutricionistas independentes no Brasil, ou seja, a equipe de atendimento técnico da Tortuga está à disposição de consultores e nutricionistas independentes. Nós temos os conhecidos minerais Tortuga, com toda a linha Fosbov para gado de corte e Bovigold para gado de leite. Os eubióticos representados pelo Crina, que é um blend de óleos essenciais para melhorar a funcionalidade do rumen. As vitaminas, todas as vitaminas, a DSM é líder no mercado de vitaminas mundial, com não somente provendo as vitaminas para a nutrição, mas também com o conceito de nutrição vitamínica ótima para melhorar a performance e saúde dos animais. E, por fim, a grande estrela dessa noite, que é o beta-caroteno, que nós vamos conversar extensivamente, que é conhecida como a vitamina da fertilidade. E isso eu vou deixar para os nossos especialistas comentarem um pouco mais em breve. Com isso, eu convido a todos para entrem em contato com a nossa equipe na sua região, na sua cidade e também procure informações sobre a Tortuga DSM nos nossos canais nas mídias sociais, como o Instagram, como o Facebook e o nosso canal Tortuga DSM no YouTube. E dessa forma, eu começo, sem mais delongas, a apresentação do nosso primeiro palestrante de hoje, que é o professor José Vasconcelos, conhecido como Zequinha. Ele é médico veterinário formado pela UFMG, também com mestrado pela UFMG e tem doutorado pela Unesp. Hoje ele é professor adjunto livre-docente do Departamento de Produção Animal da Unesp Botucatu e tem larga experiência em medicina veterinária, com ênfase na parte de fisiopatologia da reprodução animal, na parte de sincronização de reprodução de vacas, na parte de análise de progesterona, vacas leiteiras, vacas de corte, eficiência reprodutiva, tanto de vacas leiteiras como vaca de corte. E com isso eu passo a palavra então ao professor Zequinha. Professor Zequinha, seja muito bem-vindo ao nosso chat de hoje e estamos ansiosos para escutar os ensinamentos que você tem para transmitir para todos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Agradeço a introdução. Eu queria agradecer também o Marcelo Machado pelo convite, né? E temos um tempo aqui bem rápido para falar para vocês da importância do beta-caroteno para a reprodução de vacas de leite, né? Então, na realidade, quando a gente está falando de reprodução, é importante a gente saber que reprodução é parte de um processo, e o processo é produzir mais leite com menor custo, né? Então, na realidade, quando eu estou falando de alguma estratégia que melhora a reprodução, eu estou falando uma estratégia para colocar os animais no melhor momento da curva de lactação, ou seja, com menor DEL, em que essas vacas vão estar produzindo mais leite com menor custo de produção, tá? Então, na realidade, essas vacas vão sobrar maior valor por litro de leite produzido. Dentre esses pontos, que é bem importante salientar, que as vacas têm o parto, né? E é o momento mais difícil da vaca de leite, porque tem um decréscimo na ingestão de matéria seca, aumenta os requisitos de cálcio, tá? E aumenta os requisitos de energia e, consequentemente, ela corre o risco de ter cetose. Então, só para deixar claro, né, em torno de 50%, em vários estudos das vacas, tem hipocalcemia subclínica, e em torno de 50% das vacas tem cetose, né? Então, isso deixa claro a importância de que as vacas tenham uma boa eficiência reprodutiva para que tenham um bom parto. E qual que é um dos principais pontos que a gente tem que conectar, né? Um dos principais pontos que a gente tem que conectar é que vacas gordas, elas têm uma menor ingestão de matéria seca pré-parto. E esse é um fator predisponente para que elas tenham problemas periparto. Então, qualquer problema na reprodução, o que faz, na essência, é a minha vaca atrasa para emprenhar, ela corre mais risco de ficar gorda, que vai ter um efeito residual no próximo parto, tá? Consequentemente, efeito negativo. E um efeito direto é que vacas gordas, que têm menor de ingestão de matéria seca pré-parto,
também tem menor ingestão de matéria seca pós-parto. Isso deixa claro que vacas que atrasam a reprodução pode ter problemas subsequentes e levar novamente a ter problema de reprodução. Então, o que nós estamos tentando salientar aqui? Qualquer estratégia que permite minha vaca emprenhar mais rapidamente é muito bem-vinda. Aqui são os dados do grupo do professor Zé Eduardo, né? Dados clássicos que deixam claro que vacas que têm qualquer problema periparto têm decréscimo na concepção na primeira inseminação. Aqui são em vacas em freestall, né? Então vacas de maior produção, caindo em torno de 10 pontos percentuais na fertilidade se elas tiverem algum problema. Em torno de 20 pontos percentuais na fertilidade tiver mais que um problema, né? E o mesmo ocorre também com vacas a pasto, né? Então, deixando claro que problemas periparto levam a menor fertilidade na primeira inseminação. Isso aqui é um trabalho realizado no Brasil, né? Só para deixar claro, 60, em torno de 60, num experimento numa fazenda boa, né? Mas 60% das vacas tiveram algum problema uterino, tá? 20% das vacas tiveram algum problema não uterino. Então, deixa claro o desafio que a vaca sofre e a nossa necessidade de encontrar estratégias que permitam melhorar, minimizar, né, problemas periparto, que nas nossas condições ela é bem alta, inclusive. Aqui é só para deixar claro nesse estudo, vacas que não tiveram problemas uterinos ou não uterinos periparto apresentaram concepção de 55%, enquanto vacas que tiveram problemas periparto apresentaram 30% de concepção. Então, isso aí deixa claro para nós o impacto negativo de qualquer problema na eficiência produtiva do nosso sistema. E depois na eficiência produtiva, né, em que vacas que tiveram atraso para emprenhar, ou seja, atrasaram um pouco mais para emprenhar, tiveram menor produção de leite por dia de intervalo entre partos. Então, basicamente é isso. Qualquer atraso que a minha vaca atrase para emprenhar, na realidade, ela vai ter menor produção por dia de intervalo entre partos, que é a medida de eficiência dentro do sistema de produção. Aí por que as vacas ficam gordas, né? Porque elas comem mais do que precisa, e normalmente elas comem mais do que precisa quando elas atrasam para emprenhar. Isso leva a um efeito residual. Então, na realidade, isso tudo causa um ciclo vicioso, em que quando a vaca tem um problema no primeiro parto, por exemplo, você vai estar carregando por todo o sistema de produção na vida toda do animal, né? Então, vai estar perdendo oportunidades ao longo do tempo. Então, só por exemplo, retenção de placenta, aqui são os dados do grupo Gerar, né? Vacas que têm retenção de placenta perderam 21% a menos de fertilidade na primeira IA, tá? Quando elas receberam IATF. Então, apenas mais uma informação deixando clara a nossa preocupação com a saúde. Esse é um dos pontos. E vacas emprenham melhor, essa aqui, vacas de Holanda, também os dados do grupo Gerar, vacas emprenham melhor com menor dias pós-parto, ou seja, não é com 30 ou 40 dias, ou seja, com menos de 100 dias de parida. Então, se eu tenho algum problema periparto, atraso para emprenhar minha vaca, na realidade, estou atrasando, estou perdendo a oportunidade dela emprenhar mais rapidamente. Se a gente olhar aqui, dentro dos animais da raça holandesa, também dentro do grupo Gerar, é a mesma linha de raciocínio. Tem uma visão do conjunto aqui, vocês vão ver que ao longo do tempo as vacas vão caindo a fertilidade. Tá. E o que tem o beta-caroteno com isso? É uma ferramenta que está aí disponível que pode nos ajudar a aumentar a fertilidade e, consequentemente, a lucratividade ao longo do tempo. Então, ele pode ter diferentes efeitos, não vou citar um dos possíveis efeitos dessa ferramenta em aumentar a fertilidade. Então, o que é o beta-caroteno? É um carotenoide antioxidante encontrado em plantas dos animais não sintetizos e é precursor da vitamina A. Então, na verdade, só dos animais não sintetizarem, então já mostra a importância que ele tem para os animais, né? E aqui são os dados do NRC, né? De forma bem simples, tentando mostrar para vocês quais as condições em que é garantido tecnicamente a adição de vitamina A, ou seja, também beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, né?
Em dietas com baixa forragem, em dietas com alta quantidade de silagem de milho, ou seja, muitas nossas dietas em várias regiões do país têm a base de silagem de milho e proporcionalmente baixa proporção de forragem, né? Então, tendo uma indicação da importância da necessidade de acrescentar vitamina A dentro do processo. Forragem de baixa qualidade, que também muitas vezes acontece, quando tem muitos patógenos, né, uma fazenda que tenha muito problema de sanidade, que acontece no nosso país, simplesmente porque nós temos, os animais muitas vezes têm alto estresse térmico, têm alta incidência de problemas, né? Então, mostrando que tecnicamente tem um potencial de utilização interessante. Agora vamos um outro ponto aqui. Então, dentro do nosso sistema, vacas com dieta fermentada tem a indicação. Vacas, agora nós vamos estar citando que o que acontece quando eu estou fazendo silagem, né? Então, esses autores observaram que silagem de milho, por mais tempo, aumenta a gradabilidade de amido. Opa, coisa boa, né? Silagem de milho ficando fermentando por mais tempo, maior degradabilidade do amido. Aumenta, os outros autores também verificaram que aumento da digestibilidade em vídeo de amido em silagem armazenada por maior período de tempo. Então, maior período de tempo armazenado, consequentemente, maior digestibilidade do amido. Porém, observar que silagem com maior tempo de armazenamento ocorre queda no teor de carotenoides, né? Então, isso aí deixa claro para nós que, por um lado, eu devo deixar a silagem fermentar por maior período de tempo, mas, por outro lado, está interferindo negativamente na concentração de caroteno ou vitamina A dentro das forragens. Isso fica claro nesse estudo aqui, em que, após o primeiro quarto da alfafa, com o maior período de armazenamento, caiu a quantidade e a concentração de caroteno na dieta. E nesse outro estudo aqui, que deixa claro, um estudo do Luiz Ferrareto, né? Deixa claro, igual já foi citado, que maior período de a silagem está fermentando, maior digestibilidade do amido, né? Então, o que existe? Hoje, né, igual a DSM tem esse aparelho, que a gente usou, inclusive, vou mostrar alguns dados, e chega na fazenda e fala qual que é a concentração de beta-caroteno que está no sistema, que nesse caso está deficiente. Então, uma ferramenta disponível que existe, né, que permite você, produtor, em contato com a equipe de DSM, saber como está o seu rebanho. Então, quando nós fizemos esse levantamento, né, fizemos uma fazenda grande, né, com um grande número de animais, verificamos que a concentração estava menor que 2 nanogramas por ml, ou seja, trado, pós-parto ou no momento da primeira inseminação. Então, na realidade, nos causou uma certa estranheza esse número, mas se você olhar para a literatura, faz até um certo sentido, né? E aí vimos que, outro ponto, então, olhando para os dados de fazenda, vimos que estava abaixo. Vimos também, existem dados na literatura, se a gente fizer suplementação, a gente consegue aumentar a concentração de beta-caroteno na circulação. Então, mostrando que o primeiro passo é o diagnóstico, o segundo é, dependendo do diagnóstico, existe a possibilidade de suplementação, né? Outro ponto é que dados de literatura também, mostrando que animais suplementados com beta-caroteno diminuíram a incidência de mastite, né? Infelizmente a gente não tem muito tempo, mas diminuir a incidência de mastite pós-parto. Isso aí vai impactar na produção da vaca como um todo, inclusive na reprodução. A adição de beta-caroteno também diminui a incidência de metrite, né? Então, mais uma vez, suplementação ou níveis adequados de beta-caroteno proporcionam aos animais mais saúde, consequentemente, menos mastite, menos metrite, né? Teve resultados também de aumento de produção de leite, o efeito da suplementação. E, devido à diminuição na retenção de placenta, esse estudo detectou diferença na prenhez para a primeira inseminação. Então, mostrando que tem um efeito, dados sugerindo efeito na saúde e, consequentemente, vai ter efeito também na reprodução,
que vai ter efeito residual, com certeza, na próxima lactação. Aqui são os dados de novilhas, né? Mas só para sugerir para nós que tem indicações, né? Que também melhora efetivamente a reprodução mesmo em novilhas, ok? Apesar do N de animais não ser muito grande, né? Na realidade, isso não é grande, né? Ele mostra para nós que mais estudos devem ser feitos nessa linha aí para poder efetivamente comprovar o que está acontecendo. Existem dados no Brasil, pelo professor Marcos Pereira de Lavras, né, em que testou pré-parto, né, em que viu que a adição de beta-caroteno na dieta pré-parto diminuiu a incidência de retenção de placenta em vacas multíparas, diminuiu a incidência e antecipou a expulsão da placenta. Então, de diferentes formas podem estar ajudando o sistema de produção. E dentro, teoricamente, dos mecanismos de ação do beta-caroteno, está esse aqui que eu vou citar para vocês: proteção das células uterinas e embrionárias contra a peroxidação, facilitando a implantação e sobrevida do embrião. Por que eu estou citando esse mecanismo? Porque nós fizemos um trabalho aqui no Brasil, foi publicado ano passado, né? A associação da concentração de beta-caroteno no plasma na prenhez por inseminação e perda de gestação em vacas de leite. Esse trabalho foi desenvolvido aqui no Brasil. Tá? Então, os animais receberam o protocolo de ATF e foi medido a concentração de beta-caroteno no momento da IATF e depois a concentração dessa proteína que é associada à gestação, né? Que mostra como que está a ligação do feto com o útero da vaca, ou seja, a placentação. Um dado muito interessante nesse estudo, que aqui está a concentração de beta-caroteno em quartis, né? Ou seja, dividimos os primeiros 25%, depois os outros 25%, né? Vamos a prenhez furiar, né? Aqui são todos os animais, aqui são apenas as vacas ovuladas. Nós vamos ficar com apenas as vacas ovuladas, essas colunas da direita, né? Em que a prenhez furiar nas vacas com concentração mais baixa foi menor do que nos animais com maior concentração. E essa concentração de PEGs, né, no dia 31, que é essa proteína associada à gestação, também foi significativamente menor no grupo que tinha menor concentração de beta-caroteno. E a perda de gestação entre 30 e 60 dias, essa última coluna, bem mais alta nos grupos de animais que tinham menor concentração de beta-caroteno. Então, essa tabela aqui deixa bem claro para nós possibilidades claras do mecanismo de ação do beta-caroteno na fertilidade em vacas de leite de maior produção, em que tem maior concepção e menor perda de gestação, e esse mecanismo pode ser através dessa melhor relação do embrião com o útero da vaca e, consequentemente, possibilidade de desenvolvimento desse embrião e manutenção da gestação. Então, quando nós fizemos a regressão, aí ficou muito claro para nós, né? Quando nós fizemos a regressão em multíparas e em primíparas, o ponto de corte é 3, né? Então, isso aqui para mim deixa muito claro que se eu chegar em uma fazenda, a concentração estiver abaixo de 3, eu com certeza deveria montar uma estratégia de suplementação para que a concentração de beta-caroteno na circulação dos meus animais fosse acima de 3, porque aí vai ter melhor resposta em gestação e provavelmente em minimização de perda de gestação. Então, são ferramentas que estão aí disponíveis, igual falou, geração 1, 2, 3 de produtos, cada vez mais vão ter produtos que têm a possibilidade de nos ajudar a aumentar ainda mais a eficiência produtiva do sistema. E apenas mais um estudo aqui, tem vários estudos, né? Peguei um de gado de leite também, né? Com essa concentração dessas PEGs, só para deixar claro a importância desse estudo, foi associar concentração de beta-caroteno com a concentração de PEGs, né? Nesse estudo mostrou que animais que tiveram perda de gestação, essa coluna da direita, né? Tiveram menor concentração de PEGs, ou seja, qualquer ferramenta disponível que aumenta a concentração de PEGs tem o risco de aumentar a concepção e a manutenção da gestação. E no dia 31, se a gente olhar por aqui, vacas com PEGs baixos não mantêm a gestação e vacas com PEGs acima de 2 mantêm a gestação. Então, deixando claro que uma boa oportunidade de associação de avaliação da concentração de beta-caroteno com PEG na manutenção da gestação em rebanhos leiteiros no nosso país.
Então, tudo isso nós falamos de forma bem rápida, né, infelizmente, e para deixar bem claro que o nosso objetivo de qualquer estratégia reprodutiva que a gente usa é colocar as vacas no melhor momento de produção, ou seja, com menor DEL, vai ter maior produção de leite com menor custo por litro de leite e, consequentemente, maior rentabilidade para o sistema produção. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, professor Zequinha. Grande apresentação, conteúdo de forma brilhante e claramente a gente consegue perceber como que a ciência e a realidade do campo se conectam e se complementam. Todos que estão assistindo já perceberam que o professor Zequinha, além de ser uma pessoa super conhecida e atuante no mercado, né, de produção, de reprodução de vaca de leite corte, também é a pessoa responsável pelo grande evento dos Novos Enfoques que todos os anos acontecem e realmente traz sempre ícones para nos atualizar sobre os aspectos mais importantes para a produção animal. E dando sequência, então, ao nosso programa, assim como o professor Zequinha, um grande profissional e um expoente nesse segmento, eu gostaria também de apresentar e chamar o professor Pietro Baruzelli, que também é médico veterinário, formado em Campo Grande pela Federal do Mato Grosso do Sul, especialista pela Universidade de Turim, na Itália, na área de reprodução animal, e fez o seu mestrado e doutorado na USP, em São Paulo, em Pirassununga. E também fez o seu pós-doutorado na Austrália, na Universidade de Queensland. O professor Pietro, hoje, ele é pesquisador científico da USP e professor do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, desde 1998, além de ser um profissional altamente reconhecido mundialmente, com vários títulos, várias premiações, e também altamente reconhecido pelo seu grande conhecimento, sua contribuição no mercado de reprodução animal, especialmente na área de fisiologia da reprodução, eficiência reprodutiva, técnicas de sincronização para o emprego de biotecnologias em reprodução, IATF e tudo mais. Então, professor Pietro, seja muito bem-vindo. É um prazeraço, mais uma vez, trabalhar contigo. E a palavra é sua. Bem-vindo. Olá, Luiz. Obrigado pela apresentação. Boa noite para todos, né? Primeiramente, agradecer, dizer que é uma honra, né, estar dividindo esse espaço aqui com vocês, com o Luiz, com o professor Zequinha, com o Guilherme, né, tentando trazer informação de uma forma isenta, parabenizar aí a DSM pelo evento, né, dando a possibilidade de discutirmos tecnologia para enriquecer a discussão, para que a gente possa ter mais ferramentas de decisão na fazenda. Então, parabéns pelo evento, obrigado pelo convite, prazer enorme estar com vocês aqui. E vamos começar a nossa apresentação, e a gente vai... O Zequinha falou sobre o impacto do beta-caroteno em vacas de leite, e nós vamos trazer informações aí sobre esse impacto em vacas de corte, em alguns estudos que nós fizemos, e também sempre relacionando aí com a literatura. Antes de mais nada, né, como são os pilares da DSM, que a gente acredita bastante, né, a questão de uma pecuária sustentável, né? Se nós não tivermos essa preocupação, nós com certeza vamos ter dificuldade no futuro. Então, a pecuária sustentável, que produz mais por hectare, que tenha mesmo impacto ambiental, uma sustentabilidade econômica, está sempre procurando informar o consumidor de que está sendo utilizado o que tem de melhor em tecnologia. Então, esse é um conceito muito importante para a gente continuar produzindo proteína de alto valor biológico para todo mundo. Então, essa que é a ideia aí da nossa conversa também. E falando em pecuária, nós vamos falar em pecuária de cria. Eu queria trazer umas informações aqui, porque para vocês perceberem a importância do que vai ser conversado com vocês hoje, da eficiência da pecuária como um todo. Então, se nós pensarmos no Brasil, né, que nós temos aí próximo de 60% de florestas naturais, que é um grande patrimônio, nós temos aqui
pastagens, né, ocupando 20% da terra brasileira, e temos a agricultura ocupando aí 8% da terra brasileira. Então, para a gente entender o impacto da pecuária na sustentabilidade, valeria a pena a gente fazer essa conta aqui, que a pecuária ocupa 2,6 vezes mais terra, né, do que toda a agricultura brasileira. E dentro da pecuária, nós vamos começar a conversar com vocês agora, que ocupa esses 20% da área brasileira. Nós temos um setor da pecuária, que é a pecuária de cria, que é o setor que mais ocupa a terra. Então, hoje nós sabemos, né, pelos dados estatísticos, que 70% das pastagens do Brasil vão para o setor de cria, que é o setor que nós vamos conversar agora um pouco sobre tecnologias de melhorar a eficiência reprodutiva. E 30% para recria e engorda. Então, veja, 14% de toda a terra brasileira vai para nossas vacas, para nós mantermos nossas vacas a pasto, produzindo os bezerros, né, que é a base do nosso sistema de produção. Então, está aí um cenário, né? Então, a importância do que nós vamos conversar, ela ocupa, só para a gente ter uma ideia, somente a cria ocupa praticamente o dobro de toda a área destinada para a agricultura brasileira. Então, é importante, nós vamos falar em sustentabilidade do nosso setor, é muito importante a gente pontuar a cria nesse processo. Então, dentro dos processos de cria, né, recria e engorda, que são os processos de produção da pecuária, eu queria deixar aqui uma mensagem que nós sabemos, né, pelos dados estatísticos, que o Brasil tem melhorado muito a questão da recria e da engorda, né? Então, esse é um dado da BIEC, muito recente, né, até 2019, que mostra a evolução tecnológica da idade dos nossos animais abatidos no Brasil, dos bois abatidos no Brasil. Então, vejam que de 97 para 2019, teve uma diminuição muito forte da idade ao abate. Isso aqui é tecnologia, né? Então, a recria e a engorda investiu muito em tecnologia na pecuária brasileira. Então, os bois hoje são abatidos com idades bem aquém do que há um tempo atrás. Isso mostra que o setor evoluiu bastante nesse tempo. Mas a gente procura também analisar o setor de cria, que é o setor que mais impacta a ocupação da terra. Esse é um dado que nós fizemos usando dados do Anual PEC, onde nós avaliamos o estoque de fêmeas, né, de vacas e novilhas que o Brasil tem, e a quantidade de bezerros produzidos, e o percentual de bezerros produzidos por quantidade de fêmeas presentes no rebanho. E vejam aqui que aqui nós temos aqui um problema, certo, relacionando a cria, que a cria não teve a evolução tecnológica que a recria e engorda teve. Então, o que nós podemos utilizar de tecnologia para otimizar esse processo, nós estamos colaborando muito para a sustentabilidade da pecuária. E normalmente a cria é negligenciada. Vocês sabem que hoje a gente usa muito mais tecnologia na recria e na engorda do que na própria cria. Então, está aí um desafio da nossa pecuária de desenvolver tecnologia para mudar esse cenário. Outra informação importante, né? Apesar de nós estarmos evoluindo em termos de número de fêmeas inseminadas, há 20 anos nós inseminávamos 5% e hoje nós estamos chegando próximo a 20% de fêmeas inseminadas, o criador ainda utiliza muito a monta natural para a produção dos bezerros no Brasil, mais de 80%. Então, esse é um cenário muito comum na pecuária brasileira. E por que isso ocorre? Tendo em vista que, se nós analisarmos as ferramentas que existem hoje, que todos vocês conhecem, com as ferramentas que possibilitam a reprodução assistida, que possibilita o melhoramento genético, a melhoria da eficiência reprodutiva, por que elas não são ainda tão aplicadas, né, no rebanho brasileiro? E isso é muito claro por dados, por exemplo, se nós compararmos a monta natural, que mais de 80% do criador brasileiro utiliza, com uma ferramenta aí de sincronização para a utilização da IATF no começo de uma estação de monta, vocês sabem, né, através de vários estudos, e esse é um estudo antigo, feito pelo nosso grupo, vejam que é muito claro, né, que
quanto mais nós sincronizamos, que são as barras azuis, mais cedo as vacas emprenham, comparando com as barras vermelhas, uma estação de monta de 90 dias, e mais prenhezes nós vamos ter ao final da estação de monta. Então, vejo que isso aqui é muito claro, né? A importância de dois fatores aqui nessa análise. O melhoramento genético, porque a gente usa a inseminação com os melhores touros, mas o melhoramento da eficiência reprodutiva. E eu estou trazendo esse slide aqui para mostrar que é muito importante a prenhez da primeira inseminação no começo da estação de monta, para a gente mudar esse patamar de eficiência numa estação reprodutiva. Então, essa ferramenta que vocês conhecem muito bem, que é a IATF, comparado com a monta natural, ela antecipa a prenhez, produz mais bezerros. Inseminar hoje gera mais produtividade e lucratividade nas fazendas brasileiras do que colocar o touro para realizar a produção dos bezerros. Então, ferramentas que melhoram, que facilitam, que produzem alta prenhez em pouco tempo, né? Então, emprenhar cedo é muito importante, porque quando a gente emprenha cedo, né, nós temos impacto no sistema de produção. Como todos nós sabemos, o impacto poderia ser pela distribuição da prenhez, por exemplo, durante uma estação de monta. Se nós concentrarmos a prenhez no final da estação de monta, como aquele estudo que eu mostrei para vocês, o que nós vamos ter? Nós vamos ter até uma quantidade de bezerros produzidos, comparado com um modelo tecnológico que a gente concentra a prenhez no começo da estação de monta. Então, concentrar a prenhez no começo da estação de monta, que é o que está circulando em vermelho, ele possibilita, através de ferramentas como a IATF, produzir mais bezerros no começo da estação de monta, que com peso ajustado ao desmame, eles são mais pesados, e sendo mais pesados, para 100 vacas, nós faturamos muito mais. Então, as mesmas 100 vacas, você pode faturar R$161 mil de bezerros produzidos, ou 191, tendo a mesma taxa de prenhez do rebanho, somente antecipando a concepção. Então, vejam que esses valores aqui, esses ganhos próximos de 20% para cada 100 vacas ou R$30 mil, são muito importantes. Então, antecipar gera valor na venda dos bezerros, antecipar gera mais prenhez das novilhas, certo? Quando colocadas em reprodução. Então, esse é um outro estudo que mostra que a vaca emprenhou cedo em amarelo, a filha dela, quando inseminada, emprenhou mais do que as filhas das vacas emprenharam em laranja no final, e na estação de monta, quando elas entraram em reprodução, elas emprenharam menos. Então, melhora a reposição, aumenta a prenhez das novilhas após o parto. E não só isso, melhora também a reconcepção das vacas. Então, as vacas que emprenham cedo, parem cedo e têm maior probabilidade de emprenhar. Então, isso é um ciclo virtuoso. Então, melhora a prenhez, tem mais bezerros mais pesados. Então, tudo isso aqui é muito positivo para o sistema. E, para finalizar, nós já sabemos disso, né? Essas ferramentas de reprodução assistida produzem bezerro de melhor qualidade, mais prenhez no início da estação de monta, maior eficiência reprodutiva, antecipa a idade ao abate e antecipa a idade à primeira concepção e ao primeiro parto. Então, isso aqui é muito importante. Bom, por que essa introdução? Essa introdução porque nós fizemos alguns estudos, em parceria inclusive com a DSM, tentando ver a importância, certo, da suplementação em períodos estratégicos, né, de minerais e vitaminas para melhorar a eficiência reprodutiva. E publicamos alguns trabalhos nesse sentido, onde nós tentamos estudar aqui a adição de beta-caroteno associado a vitaminas em vacas de corte, né, criadas a pasto, um estudo que nós já estamos desenvolvendo há praticamente 5 anos. Então, eu vou trazer informações para vocês aqui de mais de 3, 4 mil vacas trabalhadas durante esses 4, 5 anos, certo? E os resultados dos trabalhos que foram feitos. Então, o que nós começamos a estudar? Essa suplementação, certo? Sempre grupos controle, onde não tinha suplementação de beta-caroteno e vitaminas, sempre comparado com grupos com suplementação. E essa suplementação
começando geralmente em períodos menos 30 antes da inseminação, e indo até a parte do reconhecimento materno, a gestação e os diagnósticos de gestação. E uma coisa que é muito importante, que eu queria deixar claro, porque todos esses estudos nós fizemos dessa forma, foi o seguinte: nós sempre utilizamos a rotação de pastagens para tirar efeito pasto. Então, todos os estudos, com mais de 3.000 animais, todos os lotes, como nesse, geralmente de 7 a 8 dias, eles rodavam no pasto. Então, juntamente, lógico, com a rotação de pastagem, tinha a rotação dos tratamentos para tentar tirar o efeito pasto, né? Então, cada quinzena, nós fazíamos 2 rotações, tentando tirar efeito pasto e levando sempre o tratamento junto. Então, é bastante difícil fazer isso com vaca parida, mas nós fizemos em todos os estudos que nós vamos mostrar para vocês. Um dos estudos foi feito na Fazenda Caçadinha, em Mato Grosso do Sul, e esse estudo foi conduzido pelo Marcos e pelo Walter, certo? Onde nós acompanhamos por ultrassonografia e acompanhamos todos os detalhes das fêmeas. Eu não vou trazer muita informação, mas eu vou trazer essa informação que a gente considera importante, que essa é a prenhez da primeira IATF dos animais tratados ou não tratados. E vejam que os animais que foram tratados com beta-caroteno e vitamina, nesse caso aqui, tiveram estatisticamente um aumento de 9,1 percentual na concepção, ou 15,7% a mais de gestação, quando foram suplementados, levando em consideração que tivemos rotação de pastagem, o sêmen sempre foi o mesmo, a equipe o mesmo, tentamos tirar todas as variáveis possíveis para manter só a variável tratamento no modelo. E quando nós, inclusive, dosamos as concentrações de beta-caroteno sanguíneo no momento da inseminação, verificamos também, né, juntamente igual o que o professor Zequinha acabou de mostrar para vacas de leite, nós verificamos também em 426 análises que nós fizemos, uma relação entre a concentração sanguínea de beta-caroteno e a prenhez, a primeira inseminação artificial, usando esses modelos aqui de análise e colheita de sangue no momento da inseminação. Então, vejam que também em gado de corte existe essa relação entre as concentrações de beta-caroteno e a prenhez. Na sequência, continuamos mais estudos, né? A ideia sempre era tentar continuar os estudos, esse é um trabalho que o Guilherme publicou também em parceria todo com o nosso grupo. Aqui nós já estamos especificamente trabalhando em primíparas, esse lote era um lote totalmente de primíparas, e nós verificamos também aumentos aqui na taxa de prenhez na primeira inseminação, já não vimos na segunda e não vimos na prenhez final, mas na primeira inseminação nós tivemos em primípara também uma concepção favorável aí em termos de suplementação. Esse outro trabalho também, em primíparas, foi visto dados semelhantes. Aqui já teve um aumento da primeira e da segunda, né, e um aumento da prenhez final. Essas primíparas que acabaram sendo suplementadas tiveram 6 a 7 bezerros a mais para cada 100 vacas suplementadas ao final do tratamento, sempre levando em consideração, a gente tenta tirar todas as variáveis possíveis do modelo. E agora, recentemente, a Luana, o ano passado, certo, com o grupo Jatobá, no Mato Grosso do Sul, fez esse estudo aqui também, com um grande número, quase 500 vacas, né, onde também tudo de uma forma controlada, e a gente agradece a parceria de todas essas fazendas pela dificuldade, né, que esse projeto traz do manejo da fazenda, mas foi feita também a suplementação que começou 30 dias antes da inseminação e foi até 30 dias após, e nós, mais uma vez, estamos verificando aumento de prenhez na primeira IATF, principalmente na primeira IATF, como pode mostrar aqui, e aqui também, devido ao aumento na primeira, nós acabamos tendo um aumento significativo na prenhez final também. Então, está mais um dado aí que reforça esses estudos. E aqui eu vou trazer um resumo, né, de todos os trabalhos que foram feitos e publicados nesses últimos anos, né, nesses últimos aqui 2, 3 anos de estudos, né,
mas vejam que com todo esse controle, e aqui é só prenhez de primeira IATF, depois a gente vai discutir sobre isso, mas vejam que nós sempre tivemos aumentos significativos, né, na taxa de prenhez dos animais tratados com beta-caroteno e vitamina, e ao final aqui, um número grande de animais, nós fechamos aqui numa meta-análise 7,7 pontos percentuais a mais de prenhez dos animais suplementados, com 13,4% a mais de fertilidade, certo? Quando nós usamos esses suplementos minerais associados a essas vitaminas. Então, está aí um resumo dos estudos que foram feitos nesses últimos anos. Bom, e agora, recentemente também, para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo, nós dosamos, certo, na fazenda Jatobá, a concentração de beta-caroteno na pastagem. Então, nós fizemos análise do beta-caroteno em 2 fazendas do grupo, certo? Nós não tivemos interação fazenda-tempo, né? Então, nós acoplamos os resultados, mas tivemos um efeito de tempo. O que é esse efeito de tempo? Como o Zequinha já adiantou, né? A questão do beta-caroteno nas silagens e do beta-caroteno, inclusive, nas pastagens de baixa qualidade, vejam que no final das secas, onde nós, inclusive, usamos a primeira IATF, e um dos motivos que nós estamos tendo efeito sempre em primeira IATF, a maioria das vezes em primeira IATF, nós temos uma baixa oferta nas pastagens de beta-caroteno, que acaba aumentando. Essas são as fotos da fazenda, acaba aumentando, logicamente, devido às chuvas e à melhora das pastagens. Isso aqui poderia explicar, certo, a quantidade de aumento de prenhez, principalmente de primeira IATF, devido à época de menor oferta de beta-caroteno nas pastagens, devido à qualidade inferior das pastagens nesse momento. Então, está aí um dado interessante para a discussão. E outro dado aqui que nós vimos é que também nesses modelos nós conseguimos identificar um aumento da condição corporal dos animais que foram suplementados com beta-caroteno, comparado com os que não foram suplementados com beta-caroteno. Isso, inclusive, é uma análise estatística, né? Então, veja, é interessante, né, essa possibilidade, e nós sabemos, né, que principalmente em rebanhos de corte, que a condição corporal está ligado diretamente à eficiência reprodutiva, e quanto melhor a condição corporal, melhora a eficiência reprodutiva. Então, vejam que, levando em consideração o manejo de pasto, tirando todos os fatores, as vacas tratadas aumentaram a condição corporal entre menos 30 e mais 30 pós-IATF. E para concluir, então, a suplementação com beta-caroteno e vitamina, que ela aumentou a prenhez da primeira IATF, principalmente a primeira IATF, antecipando a concepção na estação de monta. Isso aqui é muito importante. Vocês viram, né, pelas informações, que quando a gente antecipa a concepção, nós otimizamos todo o sistema de produção da pecuária de corte, né? Tanto em primípara quanto em multípara nós verificamos. E essa suplementação, inclusive, né, em um dos estudos que nós fizemos, teve um aumento na condição corporal, que também estaria relacionada à melhoria da eficiência reprodutiva. E aumentar a eficiência de matriz de corte é importante, porque antecipar a concepção, certo? As bezerras vão ser mais precoces, os bezerros vão ser abatidos antecipadamente. Então, quando entra a estação de monta, o pasto está de baixa qualidade, nós estamos saindo da seca, esse pasto de baixa qualidade, se ele tiver baixa disponibilidade de beta-caroteno, a suplementação tem tido efeitos positivos. Então, essa suplementação tem melhorado a primeira IATF e tem antecipado a concepção nas condições dos estudos que nós fizemos. Então, pessoal, voltando lá, a sustentabilidade, né? O consumidor, ele quer um produto de qualidade, nós temos que produzir essa carcaça de qualidade, nós temos que terminar os animais dentro de um padrão, certo? Temos que produzir bezerro com bastante eficiência. Lembra que o sistema de produção de bezerro do Brasil ainda é de baixa eficiência, e para melhorar todo esse processo, nós já temos uma ferramenta de reprodução programada e assistida, que está indo muito bem, que todos vocês conhecem, que é a IATF,
E para isso, a boa nutrição, a suplementação mineral, vitamínica, é também muito importante para otimizar todos esses processos como um todo. Agradecer, né? Agradecer toda a equipe, né? A gente faz parte de uma equipe que muitas pessoas colaboram, né? Principalmente todos os alunos de pós-graduação, as instituições, no caso, as propriedades. Agradecer, vocês veem a dificuldade dessas propriedades em oferecer condições, né, para que um estudo desse seja feito. A gente agradece bastante e agradecer aí a parceria com a DSM Tortuga, que nos últimos 5 anos aí gerou informação muito importante aí para tentar otimizar o conhecimento, né, de uma forma bastante aberta, independente, certo? Trazer informação para tentar sermos mais assertivos no estabelecimento dos manejos e melhorar a sustentabilidade da pecuária. Então, muito obrigado. Passo a palavra, Fernando, para você e estamos à disposição aí se precisar alguma coisa na discussão. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Pietro. Excelente essa abrangência toda na questão da reprodução, e todos os fatores que interferem na fertilidade e na reprodução dentro de um sistema de produção complexo, né? Tanto na questão do leite como na questão do gado de corte, a gente, diante desse cenário, percebe quão importante é a geração de conhecimento através de pesquisas robustas, para que a gente seja cada vez mais assertivo nas soluções com o objetivo de melhorar a fertilidade de rebanho. É interessante que a nossa história, para a conversa de hoje, ela não se restringe a somente o rebanho leiteiro e o rebanho de vacas de corte, que são tão importantes no Brasil. Mas também a gente tem um segmento extremamente importante, que é o segmento de reprodução de animais de alto valor genético, né? Que são a produção de embriões doadoras e receptoras. Então, para conversar sobre esse terceiro segmento, que é tão importante na nossa pecuária, eu convido o Guilherme Vasconcelos. Guilherme Vasconcelos, ele é veterinário pela USP, formado na USP, e com mestrado pela Universidade Federal de Viçosa, com foco na produção e reprodução animal e com beta-caroteno. E o Guilherme trabalha conosco na DSM já há mais de 5 anos e hoje ele é coordenador de inovação e ciência aplicada para toda a América Latina. Então, Guilherme, o palco é todo seu, estamos aí ansiosos para ver os resultados na produção de embriões. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Excelente, Luiz. Obrigado aí pela introdução. É uma grande honra estar aqui presente hoje apresentando os resultados do beta-caroteno também na produção de embriões, né, junto ao professor Zequinha, junto ao professor Pietro, que são grandes mestres aí do mundo quando o tema é reprodução animal, e também ver aí nascer um produto que a gente tem trabalhado aí desde 2014, né, principalmente aí com vacas leiteiras, com vacas de corte. Só em vacas de corte a gente teve a possibilidade de trabalhar aí, como o professor Pietro mencionou, foram 3.000 vacas em estudos científicos, mas também já em estudos de campo com clientes aí, chegando até 6.000 vacas, Luiz. Então é uma grande honra estar aqui essa noite, ver esse produto nascer e conseguir levar mais tecnologia para o campo. E para complementar tudo que foi falado pelo professor Zequinha, pelo professor Pietro, né, pelas brilhantes palestras que a gente teve sobre o efeito do beta-caroteno na produção, tanto leiteira quanto de corte, a gente também trouxe os resultados na produção de embriões, né? Principalmente aí em centrais de reprodução que trabalham com produções de embriões, para ver o tamanho da flexibilidade que tem essa tecnologia no campo, né? Ela pode melhorar tanto a reprodução de vacas de leite como vacas de corte e também serve para quem trabalha hoje em centrais de produção de embriões. Tá? Então a gente trouxe aqui resultados que comprovam esse efeito. Então, nosso intuito é falar da maior produção de embriões viáveis com o uso do beta-caroteno, também explorar a menor perda embrionária quando a gente utiliza essa tecnologia na fazenda e, por fim, mostrar que o beta-caroteno também melhora tanto o desenvolvimento do embrião nos primeiros dias de vida, como também do feto. Tá?
Então aqui uma variação, né, que surge, uma variação que começou lá no Japão com vacas Wagyu, numa central de produção de embriões, surgiu aí a dúvida se vacas que tinham aí bons níveis de beta-caroteno e vitamina E no sangue, se elas produziriam embriões de melhor qualidade, né? Muito semelhante ao trabalho que o professor Zequinha fez em bovinos de leite. Então, foi selecionado aí fêmeas doadoras, né, Wagyu, doadoras de embrião, e então mensurou aí o beta-caroteno e vitamina E, vitamina A no sangue dessas vacas para entender se existia uma correlação, né, uma correlação da qualidade do embrião que estava sendo gerado com o nível de beta-caroteno que tinha no sangue. Então, a gente pode ver que, principalmente a vitamina E, que ela influenciou no número de embriões coletados, né? Então, de todos os embriões ali que foram gerados, vacas que tinham bons níveis de vitamina E, elas produziram mais embriões, né? Não necessariamente embriões com boa qualidade ou baixa qualidade, isso não foi designado nesse momento, mas a vitamina E ali influenciou que vacas que tivessem bons níveis de vitamina E no sangue produziriam mais embriões. E a vitamina E, importante lembrar, ela faz parte do Feprox. Ela é um antioxidante que faz parte do produto que a gente está lançando. E aí agora, olhando não só o número total de embriões coletados, também é importante a gente ver a qualidade dos embriões que foram gerados, né? Os embriões viáveis, aqueles que eram passíveis de serem transferidos para uma receptora. E aí a gente pode ver que tanto a vitamina A quanto a vitamina E e também o beta-caroteno, eles tiveram uma boa correlação, né? Vacas que tiveram níveis adequados produziram mais embriões viáveis, aqueles que de fato podem ser comercializados por uma central e podem ser transferidos para uma receptora. Então aí, se a gente usa aí uma média, a gente fica aí na casa dos 60% de incremento na produção de embriões viáveis quando as vacas tiveram níveis adequados dessas 3 vitaminas no sangue, o que dá aí uma média de 3 embriões viáveis a mais por vaca. Então, quem trabalha com central de produção de embriões sabe que ter uma produção de 3 embriões a mais por vaca e embriões viáveis de qualidade é um fator que impacta positivamente no retorno financeiro, né? Então, ele traz um grande impacto no retorno financeiro da central de produção de embriões. E aí surge a outra dúvida. Tá, então nesse primeiro estudo não teve suplementação. O que aconteceria se eu suplementasse essas vacas? Então, foi feita uma segunda avaliação, né, uma avaliação que começou em 2019, ela ainda não foi finalizada, mas a gente já tem alguns resultados parciais e é possível verificar que sim, né, quando vem a suplementação do beta-caroteno, aqui foi feito 30 dias antes da coleta dos embriões, a gente tem aí um efeito marcante também, tanto na produção de embriões coletados, ou seja, aquele número total, como também dos embriões viáveis. Então, em embriões coletados, aumenta 35% a produção, e nos embriões viáveis, que é aqueles realmente passíveis de serem transferidos e comercializados, aumentou em 72% a produção, né? Saiu de 5 embriões viáveis por vaca, chegando aí a 8,8 embriões por vaca. Então, é um resultado realmente muito expressivo, né? E se a gente, nesse experimento aqui, antes a gente tinha falado de 3 embriões viáveis a mais por vaca, nesse experimento onde teve a suplementação, aumentou em 4 embriões, sendo 3,7 deles viáveis, né? Então, a gente consegue já ver que realmente o beta-caroteno, por ser um antioxidante muito potente, assim como a vitamina E também é, e o selênio, eles vão ter um impacto muito positivo para quem trabalha com produção de embriões. E aqui um resultado, um teste de campo, né, que foi feito também internamente numa central, foram 5 vacas aqui avaliadas, 5 vacas no controle, 5 vacas recebendo beta-caroteno, e elas receberam beta-caroteno por 100 dias. Né, e aí verificou como ficou a produção também de embriões coletados e embriões viáveis, e a gente vê aqui que de todos os embriões que foram produzidos das vacas que não receberam beta-caroteno, somente 51% eram viáveis, né, eram passíveis de serem comercializados. Então, produziu 150, mas somente 77 eram viáveis. E quando a gente olha as vacas que receberam beta-caroteno, quase a totalidade de toda a produção foi viável. Então, a gente vê aí que aumenta muito a qualidade do embrião, né? Quando a vaca ela recebe um pacote de vitaminas, um pacote de antioxidantes, o grande efeito é justamente melhorar a qualidade do embrião que está sendo gerado. Por isso que a gente consegue ter mais embriões viáveis dentro de uma central. E aí isso se correlaciona muito bem com o sangue, com a quantidade de beta-caroteno no sangue das vacas.
Então, nas vacas do grupo controle, o professor Zequinha até falou, né, o ponto de corte seria o 3, quando a gente olha para nível de beta-caroteno no sangue. Então, foi justamente isso que aconteceu. No controle, as vacas estavam deficientes em beta-caroteno. Quando a gente corrige essa deficiência, a gente consegue ver aí um resultado positivo, chegando a 95% de embriões viáveis, frente a todos os embriões que foram produzidos nessa central. Nesse estudo aqui, a gente estava falando de 3, 4 embriões viáveis a mais por vaca. A gente chegou nesse teste de campo com 8 embriões a mais por vacas viáveis, né? Então, realmente um impacto muito positivo. E aí, trazendo também agora a questão não só de produção de embriões viáveis, mas também falando de perda embrionária, que o professor Zequinha também comentou, né? A gente sabe que um dos grandes gargalos, tanto da IATF como da transferência de embriões, é justamente ali os primeiros dias da gestação, onde ocorrem as maiores perdas. E a gente viu aí, o professor Zequinha já apresentou um trabalho do grupo dele, onde mostra que vacas que têm bons níveis de beta-caroteno têm a perda embrionária reduzida, né? Então, ali, vacas que tiveram abaixo de 3,3 microgramas por ml de sangue, elas chegaram a perder quase 42% dos embriões que eram formados ali entre 30 e 60 dias de gestação. Já quando essas vacas sobem para um nível acima de 3,3, essa perda embrionária ela pode cair em 62,5%, né? Cerca de 26,2 pontos percentuais. Então, é um impacto também muito positivo quando a gente fala em manutenção de gestação. O beta-caroteno ele traz um efeito muito importante na manutenção da gestação, principalmente nesses primeiros dias de vida do embrião que é formado. Então, a gente consegue ver aí mais um efeito do pacote do beta-caroteno quando o assunto é embrião. E aí, por fim, também falar da questão do desenvolvimento desse embrião. Nos trabalhos que foram realizados pelo professor Pietro, em 2 oportunidades a gente avaliou a questão da qualidade do desenvolvimento embrionário nos primeiros dias de vida, né? Mensurando o tamanho desse embrião. Então, a gente passava o ultrassom nas vacas, as que estavam prenhes, a gente mensurava o embrião ali para ver se tinha alguma diferença em tamanho. Porque a gente sabe que o embrião que cresce mais, ele pode sinalizar para a mãe que ele está presente e essa mãe não vai trazer aí a prostaglandina, não vai ter lise do corpo lúteo e ela vai ter uma manutenção da gestação. Então, tem uma relação aí do tamanho do embrião com essa manutenção da gestação. E é por isso que a gente mediu o tamanho desse embrião. E a gente viu que os embriões que eram formados em mães que receberam o beta-caroteno, eles eram maiores em 2 experimentos que a gente fez científicos do que dos embriões das mães que não receberam beta-caroteno. Então, a gente mensurou aí, né, o diâmetro torácico. Então, a gente teve uma diferença aí de diâmetro torácico e também uma diferença no diâmetro céfalo-caudal. Isso mostrando aí, então, o efeito de uma mãe que recebe uma melhor nutrição, ela passa essa melhor nutrição para o embrião e ele, consequentemente, tem um melhor desenvolvimento. E aí, nesse último experimento, que foi feito em parceria com a Fazenda Jatobá, que acabou de mostrar o professor Pietro também, a gente não mensurou só o embrião ali de 30 dias. A gente seguiu esse embrião e foi até o momento que ele já era um feto ali com cerca de 77 dias. E a gente vê que aqui a gente teve um efeito do diâmetro torácico também na fase de feto, né, ali com 77 dias. Então, essa diferença do tamanho do embrião, ela se permanece e aí o feto também ele tem um incremento no crescimento. Então, vejam aí, mais uma vez, né, comprovando que uma melhor nutrição materna vai impactar positivamente no embrião que está sendo formado e também no feto. E aí, claro, né, a gente precisa começar a discutir números, começar a discutir retorno econômico. Muito bacana os resultados positivos que a gente tem em prenhez que foram mostrados, em produção de embrião, mas a gente também precisa discutir retorno econômico. Então, fizemos aqui uma simulação, nesse caso, uma simulação para central, para quem produz aí, embriões numa central, né, entendendo aí que uma vaca doadora vai consumir do produto do Feprox, onde o Luiz vai abordar mais para frente, 50 gramas por vaca por dia. Né? A doadora vai consumir 50 gramas desse produto. Num preço aqui cheio de tabela nosso, que provavelmente vai ser um preço bem menor, né, quando chegar ao mercado, vai chegar numa diária aí de R$ 2,25, e aí a recomendação de uso é 30 dias antes da coleta do embrião, então a gente tem um investimento aí de R$ 67 por vaca.
Só que a gente também precisa ver o impacto que esse pacote vai trazer em termos de benefícios zootécnicos, né? Como a gente viu aí na produção de embriões, ele pode impactar, o que as pesquisas têm nos mostrado, que ele produz aí cerca de 3 embriões a mais, né? Podendo chegar até 8 embriões a mais viáveis por vaca. O que a gente fez aqui foi um cenário bem conservador, né? Ou seja, essa vaca ela só vai ter um embrião a mais. Então, se eu dou o pacote para ela ali por 30 dias antes da coleta, o que aconteceria se ela produzisse um embrião a mais? A gente usou aqui um embrião de R$300, esse número ele é variável de acordo com a central, de acordo com a genética. Então, o adequado é que vocês façam essa simulação de acordo com a realidade de cada central, mas aqui a gente resolveu usar uma média que a gente esperava do mercado, né, de R$300. E aí lembrem que teve um investimento total do pacote ali em 30 dias de R$67. Se a gente produz um embrião a mais, a gente chega em um lucro de R$232, que nos dá um ROI de 3,4 para 1. Ou seja, eu invisto R$1 na tecnologia e ela me retorna 3,4. E isso acontece, e esse ROI aumenta de acordo com o aumenta também a produção de embriões viáveis totais. Então, num cenário de produção de 3 embriões a mais, que é o que a gente tem visto nas pesquisas científicas, esse ROI pode chegar a 12 para 1. Então, é realmente uma tecnologia que impacta muito positivamente no retorno econômico de uma central de reprodução e produção de embriões. Luiz, eu volto a palavra para você falar um pouco do que é o FEPROXY, e aí depois eu fico também disponível para a sessão de perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Excelente. O quão importante é a gente ter a solução na origem do melhoramento do nosso rebanho, né? Que é a geração de embriões, e lá onde há uma pressão de seleção de animais de qualidade muito forte. Então, isso é muito importante para todos nós. Muito obrigado. E aí, então, a gente aborda o seguinte: diante de todo esse cenário, onde vocês viram o mercado de leite, as necessidades, o mercado de corte, as necessidades, a necessidade dentro do segmento de animais de alta genética e transferências de embriões, como que o beta-caroteno chega disponível para os produtores nesses mercados? Da seguinte forma: o beta-caroteno, ele é como o professor Zequinha comentou, ele é um pigmento, ele é um carotenoide que naturalmente acontece na natureza, no reino vegetal, em diferentes concentrações, dependendo da forragem e dependendo do sistema de conservação dessas forragens. Então, ali à esquerda, vocês têm uma ideia, naquela tabela, que a variação do conteúdo de beta-caroteno em diferentes forragens, com diferentes condições, é muito variável. E mesmo nas leguminosas e gramíneas frescas verdes, que é na primeira linha, que tem, na segunda linha também, recente, um feno bem recente de leguminosa, eles têm um nível considerado alto, mas mesmo assim, o que a gente observou naqueles experimentos mostrados pelo Pietro é que, com a suplementação ainda em cima dessas condições, há uma resposta de melhoria na fertilidade. E tudo isso acontece por quê? Primeiro, porque o beta-caroteno, ele é um potente antioxidante, já foi falado antes, ou seja, ele diminui o efeito do estresse oxidativo. Ele aumenta a concentração de estradiol e progesterona, e isso está intimamente ligado ao que o Guilherme acabou de apresentar, que é não só a melhoria da prenhez, como também apresentado pelo professor Zequinha e o Pietro, mas também pela manutenção da fertilidade da prenhez, gerando o resultado que a gente quer e melhorando a evolução e a gestação, qualidade de embrião e tudo mais. E de que forma que isso acontece? Quando a gente suplementa com beta-caroteno, o beta-caroteno é absorvido, vai para a corrente sanguínea e chega diretamente dentro do folículo, aumentando a concentração de beta-caroteno dentro do folículo, e através de um processo enzimático ele transforma o beta-caroteno em vitamina A pela ação da enzima carotinase. Isso é importante por quê? Porque é a vitamina A lá dentro que vai ter esse efeito de melhoria de todo esse pacote
de benefícios que foi apresentado e discutido até então. E tudo isso acontece lá dentro do folículo. E não basta aumentar a suplementação de vitamina A, porque a vitamina A é reconhecida pelo organismo e se você suplementar com excesso, o organismo vai eliminar isso. E essa eliminação de um dito excesso não acontece com o beta-caroteno. Então, o beta-caroteno ele nos proporciona esse aumento de concentração dentro do folículo. Então, nasce com isso o Feproxy. Feproxy, ele é nada mais do que a combinação dos mais potentes antioxidantes possíveis para a nutrição animal. E ele é a combinação, então, do beta-caroteno, da vitamina E do selênio, juntando esses 3 componentes dentro de um produto que vai aumentar a taxa de fertilidade, a taxa de prenhez, a manutenção dessa prenhez, diminuindo as suas perdas por aborto e por absorção embrionária, redução do intervalo de partos e melhoria da imunidade das vacas e bezerros. Então, é um pacote completo que fecha o contexto não só de fertilidade, mas também do estresse oxidativo. E aqui vocês podem ver a composição do Feproxy. O Feproxy, ele compõe de uma porção de cálcio, tem o beta-caroteno numa concentração bastante consistente para que a gente tenha a abrangência de trabalhar em diferentes segmentos, tem 8.000 unidades de vitamina E por quilo e 60 miligramas por quilo de selênio dentro dessa composição que nos traz uma recomendação para gado de leite. Aí à esquerda, vocês veem, onde a recomendação de suplementação é 30 dias antes do parto e 30 dias após o parto, na dose de 60 gramas por vaca dia. E os 30 dias após o parto também, antes e depois do parto. Ou 40 gramas quando for uma questão de manejo, onde a gente não consegue separar muito bem o lote, e aí a gente pega o lote de alta produção e suplementa com 40 gramas por vaca dia. No gado de corte, também a suplementação é recomendada do 30 dias antes da inseminação, ou da IATF, e 30 dias após a IATF, com o objetivo de aumentar os níveis séricos de beta-caroteno e manter esse nível ao longo do período após a inseminação, que melhora a prenhez, como já foi mostrado, e a manutenção dessa prenhez, porque os níveis de beta-caroteno e vitamina A no corpo lúteo também vai ser aumentada, ajudando a produção de progesterona e a mantença da prenhez. E na questão de centrais de reprodução, também a indicação, 30 dias antes da aspiração folicular, com o objetivo de melhorar a qualidade do embrião e também para as receptoras, porque não adianta a gente melhorar a qualidade do embrião e colocar numa receptora que não está adequada a receber aquele embrião e manter viável aquela prenhez daquele embrião tão esperado e de ótima qualidade. Então, também, 30 dias antes da transferência e 30 dias após a transferência, com 20 gramas por vaca dia para animais que são a produção leiteira não são de produção leiteira comercial, ou de 40 a 60 gramas por vaca dia para leiteiras. Muito bem, então a gente tem o produto com esse pacote tecnológico para vacas de leite, para vacas de corte e centrais de reprodução para doadoras e receptoras. E, finalizando, com tudo que já foi falado, o Guilherme já deu a introdução de que a tecnologia tem que se pagar, e a tecnologia que não se paga, ela não tem efeito. E na questão de retorno do investimento, nós fizemos uma simulação também aqui nas vacas leiteiras, considerando que a gente tem um potencial de 7 pontos percentuais em melhoria na taxa de prenhez, e uma diminuição de 10 pontos percentuais nas perdas embrionárias de reabsorção ou por aborto. Considerando essa realidade desses resultados que foram comprovados cientificamente, a gente fez uma combinação para gerar o Feproxy,
que traz, então, esse benefício potencial de até 7 pontos percentuais de melhoria da pré-ex, cios mais visíveis e melhores, qualidade de embrião, a redução de 4 pontos percentuais na questão de perdas embrionárias e aborto, a retenção de placenta também é reduzida, tudo isso com comprovação científica. Nós temos, por conta da vitamina E, aí no pacote OVN, nutrição vitamínica ótima, a redução de até 72% nos casos de mastite. Então, isso é um benefício tremendo em vacas leiteiras e com todo o aporte de uma grande empresa com uma tradição de mais de 60 anos no Brasil, ajudando a pecuária e uma equipe totalmente preparada para dar todo o suporte aos técnicos, aos consultores, aos nutricionistas e aos produtores de carne e leite. Considerando, então, esses benefícios de aumento de taxa de concepção, a gente tem um aumento de produção de leite de 15,2 litros por mês em um rebanho de 100 vacas, produzindo 25 litros por cabeça dia, por vaca dia, considerando aí um litro de leite a R$ 2,00 o litro, então a gente tem esse aumento de produção de leite e por conta do aumento da taxa de concepção, a gente considera aí de um cenário um pouco conservador até, 2 bezerras a mais por mês. A gente falou em 4 pontos percentuais em 100 vacas, considerando que metade macho, metade fêmea, considerando 2 bezerras fêmeas por mês, o que seria, com a redução de abortos também, mais 4 bezerras por ano. Considerando esses benefícios e com um custo incremental da suplementação, frente aos benefícios financeiros desses retornos aqui, a gente tem, dentro de um cenário conservador, um retorno de, no mínimo, R$ 2,00 para cada R$ 1 investido. Quando a gente considera, além de melhoria de concepção e de redução de abortos, mas também benefícios, por exemplo, em mastite e tudo mais, esse retorno do investimento em vacas leiteiras pode chegar até 4:1, o que é uma grande vantagem que, além do retorno direto por esses fatores, a gente também tem mais longevidade do rebanho, das vacas, e um ganho indireto pela qualidade de genética agregada em função de melhoria de sêmen, de escolha de touros e das fêmeas que vão reproduzir melhor, se mantendo mais tempo no rebanho. Então, isso, eu encerro aqui essa parte de apresentações e eu começo dizendo aqui a seguinte pergunta. O Miguel Tomás Silveira, lá da Pecuária 3JR, ele pergunta o seguinte: esse aumento de do embrião, não resultou em uma continuidade de aumento, levando uma distocia do parto? Tem alguma correlação em melhorar a qualidade do embrião e algum problema de distocia? Acho que essa pergunta poderia ser direcionada tanto para o Zequinha, para leite, como para o Prieto, para gado de corte. Sobre os nossos dados, né, que teve maior concentração de PEGs, que é essa proteína associada à gestação, então, na verdade, está muito ligado com o que exatamente que vocês mostraram, foi mostrado pelo Guilherme, né, de que o embrião mais desenvolvido. Então, na realidade, está mostrando que está tendo uma melhor finalização, o embrião com o útero da vaca, e uma maior implantação, melhor desenvolvimento. Eu, particularmente, não tenho dados de isso aí vai levar lá na frente a um bezerro maior, que vai dar mais problemas de parto, né? Mas faz todo sentido que o mecanismo de ação seja um melhor desenvolvimento do embrião, e por isso que, inclusive, que aumentou a concentração de PEGs, que é vital para a manutenção da gestação. Exatamente. Pietro, algum comentário adicional aí? Não, beleza. Então, vamos lá. Interessante, né, os trabalhos que o Zequinha fez com a questão das PEGs, né, e eles são
possíveis de serem correlacionados com os dados de gado de corte, né? Que nós fizemos 2 estudos medindo o tamanho do desenvolvimento do embrião e até o desenvolvimento fetal, e nós verificamos nos 2 estudos um aumento significativo do desenvolvimento do embrião nessa fase. Então, deve estar ligado à melhoria de qualidade ocitária, desenvolvimento inicial e melhoria de ambiente uterino como um todo, né? Então, isso é muito positivo, né? E você vê, está tendo repetibilidade, né? Porque os efeitos foram vistos em rebanhos leiteiros, estão também sendo vistos em rebanhos de corte. Isso é muito bom, porque a ciência, né, trabalha através de repetibilidade de informações para criar um conceito. Mas muito interessante essa informação. Nós não identificamos, pelo menos as fazendas, né, que utilizaram esses produtos, nós não medimos problemas de parto, mas vocês sabem que quando a gente tem um aumento de problema de parto, isso acaba sendo informado, né? O parto distóxicos. E nós não tivemos nenhuma informação de aumento de partos distóxicos devido a esse aumento, apesar de não termos feito um controle preciso sobre isso. Mas isso era uma questão a ser analisada, né? Mas provavelmente não esteja tendo problemas detectáveis até o momento com relação a parto distóxico. Ok, não, excelente. Isso é muito importante, porque a gente tem que colecionar dentro das realidades não só de benefício, mas também dos desafios que a gente encontra dentro de um programa de reprodução, né? Guilherme, o Lucas Moreira da Silva, grande Lucas, ele está nos perguntando aqui sobre o perfil de suplementos utilizados nos experimentos de vaca de corte. Você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre o perfil de suplementos, por favor? Posso sim, Luiz. Inclusive, na pergunta anterior, citando, né, a discussão, antes da gente falar do perfil do suplemento, a gente realmente entendeu que esse aumento no embrião que foi gerado, ele estava também aumentando a sinalização para a mãe que ele estava ali presente e, consequentemente, isso ajuda a reduzir a mortalidade embrionária. Então, é muito mais positivamente correlacionado com a presença desse embrião ali, o tamanho dele vai correlacionar com a presença e a viabilidade desse embrião no início da gestação. Não necessariamente que esse embrião vai gerar um bezerro mais pesado no nascimento. Tá? Isso a gente realmente dificilmente iria verificar. Né? Um bezerro que nasce mais pesado porque o embrião dele era maior. Isso a gente realmente acha muito difícil acontecer. Como o professor Pietro mencionou, nenhuma das fazendas que a gente realizou o estudo teve partos distóxicos. Tá? Mas o grande benefício é a sinalização que esse embrião maior vai trazer para a mãe. Tá? Sobre o perfil de suplemento, Luiz, nos estudos de vacas de corte, a gente estudou com suplementos minerais, né, suplementos minerais tradicionais do mercado. Os estudos foram feitos com base no Fosbov reprodução. Então, todos os benefícios adicionais que o professor Pietro mencionou eram em cima do melhor suplemento de reprodução que existe hoje no mercado, que é o Fosbov reprodução. Então, foram mostrados aí cerca de 13%, 14% a mais na prenhez com suplementos minerais tradicionais. É claro, é importante a gente mencionar, né, um protocolo aí de uso desse pacote. É importante sempre que vocês forem utilizar o Feprox na fazenda e misturar com suplemento mineral, que tenha também uma certa quantidade aí de farelos. Pode ser um milho moído, por exemplo. Mas para estimular o consumo, a gente recomenda aí cerca de 10%, 15% de milho na mistura, para que as vacas cheguem no coxo todos os dias e tenham um consumo constante da vitamina. Né? Diferente do mineral, o consumo de vitamina é importante que ele seja sempre constante. Excelente, muito obrigado. Sim, isso é muito, muito interessante. E olha só, nós temos uma pergunta aqui que, quando a gente fala de reprodução, a gente nunca pode deixar de comentar sobre condição corporal, né? Então, o Luiz Henrique, da Taurus Assessoria Veterinária, ele nos pergunta aqui, ó, nos experimentos realizados, houve acréscimo nos resultados de prenhez nos lotes desafio, ou seja, com baixo score corporal? Como que se comportou o efeito em diferentes scores corporais, se é que houve? Pietro, talvez, poderia responder isso aí, não?
nós acabamos verificando um aumento na condição corporal, né, como em um dos estudos que nós fizemos, mas nós não verificamos interação condição corporal-tratamento. Tá? A gente até imaginava em algumas situações que a gente podia ter essa interação, mas nós não conseguimos ver. Então, de uma forma geral, o efeito do tratamento com beta-caroteno e vitaminas, ele se deu independentemente da condição corporal. Nos estudos que nós fizemos, nós não conseguimos verificar a interação entre essas duas características. O que nós vimos, né, quando nós trabalhamos com primíparas, que são categorias, desafios, né, proporcionalmente, né, nós não podemos comparar, mas os aumentos proporcionais foram bem significativos, né? Mas até o momento essa interação, certo? Apesar de a gente ter trabalhado com um grande número de animais, nós não conseguimos verificar. Excelente, sim, muito bom. Olha só, professor Zequinha, o Bruno está nos perguntando aqui, primeiro ele parabeniza pela apresentação e gostaria de saber mais sobre o mecanismo de ação do beta-caroteno no trato reprodutivo de vacas leiteiras. Na realidade, né, assim, tem aquelas citações de possíveis mecanismos de ação. Então, dependendo dos resultados, igual o Guilherme mostrou, né, produzindo embriões melhores, então está deixando claro que está fazendo alguma coisa, provavelmente no folículo ou no útero, na parte inicial aí, né, alguma coisa está acontecendo. E os nossos dados mostraram que, além dessas possibilidades, ou em complemento a essas possibilidades, com certeza está alterando, de alguma forma, positivamente, a qualidade do útero, porque está tendo uma melhor ligação do bezerro, do feto, do embrião com a mãe, na placentação. Tanto é que por isso que teve essas proteínas associadas à gestação em maior nível, né? Então, na realidade, está melhorando de alguma forma o ambiente uterino, que pode ser pela essa melhor ligação da parte materna e fetal e, consequentemente, desenvolvimento do embrião, que o Pia também viu nos estudos dele. Então, tem uma lógica, né, que você suplementa a doadora, que dá um embrião de melhor qualidade, né, e depois esse embrião está desenvolvendo melhor, que vai estar tendo uma melhor placentação, que vai estar produzindo mais PEGs, que está mantendo mais a gestação. Excelente. Muito obrigado pelo esclarecimento. E aqui o Marcelo Lenk nos pergunta de onde é retirado o beta-caroteno incluído no Feproxy, e o Igor Paiva, ele lá da Nutrivasto Nutrição Animal, ele pergunta se o Feproxy pode ser usado em fábrica de ração e se ele resiste ao processo de peletização. Então eu junto essas duas perguntas e eu já posso comentar isso aí da seguinte forma. O beta-caroteno, ele é sintetizado porque a gente teria muita dificuldade de extrair de plantas a quantidade de beta-caroteno para ter uma concentração necessária para uma suplementação animal. Então, ele é sintetizado, uma síntese química idêntico ao beta-caroteno dos alimentos que existem beta-caroteno na sua presença. E, em função disso, ele passa por uma formulação, um preparo dentro da nossa fábrica que faz uma proteção para que a gente tenha diferentes aplicações desse produto, mantendo a estabilidade dele, assim como várias outras vitaminas, porque muitos produtos eles não são estáveis até o momento que você faz uma proteção e eles passam a ter uma estabilidade maior. Então, respondendo aí a segunda parte da pergunta, que é sim, pode usar em fábricas de rações, e esse tratamento, essa formulação que a gente faz no beta-caroteno e nas outras vitaminas, eles toleram a peletização em níveis de temperatura e pressão que são comuns para a fabricação de rações peletizadas de ruminantes. Muito bem. Temos mais aqui uma outra pergunta bem interessante, que é o seguinte, Zequinha, como os antioxidantes atuam na melhoria da saúde exatamente nos tecidos?
aí a gente amplia um pouco o efeito antioxidante, né, na saúde animal. Na realidade, são vários antioxidantes, né? Então, eles retiram os radicais livres da circulação que são tóxicos e que vão matar células. Então, igual vocês fizeram um produto muito interessante, que na realidade ele tem selênio, vitamina E, tem o beta-caroteno, que é precursor da vitamina A, né? Por exemplo. Então, são todos antioxidantes que vão estar retirando radicais livres da circulação e, consequentemente, minimizando morte celular. Tem que ficar claro que associado à utilização do produto, tem que ter uma melhoria de manejo, porque você está ajudando a melhorar. Então, na realidade, não tem salvador da pátria, você tem que melhorar o manejo para que essa produção de radicais livres não seja excessiva, para que o sistema ou essas estratégias possam minimizar. Um fator é estresse térmico, né? Que, na realidade, está lá estressando os animais, produzindo radicais livres. Então, associado tem que ter as ferramentas de manejo básicas para poder auxiliar a melhorar efetivamente. Então, retira radicais livres da circulação que causam morte celular e que causam inflamação e que piora a eficiência das células de forma bem simplista. E é por isso que melhora a mastite, melhora doenças, etc. Ou seja, é um efeito bem complementar, né? Ele não é somente específico em um aspecto, mas ele cobre todas as áreas que são afetadas pelo estresse oxidativo, não? Sim, ele auxilia a melhorar, está auxiliando a melhorar de diferentes formas, né? Todos fazem parte de enzimas que fazem a cascata de retirada de radicais livres da circulação. Exatamente, muito bom. Olha só que interessante essa pergunta aqui do Luan Oliveira Melo, da FIVET. Boa noite, parabéns a todos aí. Exemplo de produção de embriões: se usar o produto somente nas doadoras e não usar nas receptoras, o resultado será que vai ser o mesmo? Ou seja, se eu tiver suplementação só nas doadoras e não nas receptoras, quais serão os impactos disso aí? Acho que o Pietro poderia trazer essa resposta para a gente, hein, Pietro? Interessantíssima pergunta, né? Provavelmente, né, tem um efeito aditivo, porque porque o tratamento com vitaminas, né, e toda a questão dos antioxidantes, né, como foi comentado, eles melhoram a reprodução em várias etapas. Então, eles vão melhorar a produção, melhorando a qualidade do embrião e o ambiente uterino até o dia 7, né, no caso de uma doadora in vivo. No caso de uma doadora in vitro, ele melhora o ambiente folicular para aspiração de um ósseo de melhor qualidade, mas como tudo espera, né, como inclusive o Zequinha mostrou, né, e inclusive os embriões estão crescendo mais, esses embriões que estão produzindo mais PEG e estão inclusive proporcionando um desenvolvimento inicial maior, eles podem, logicamente, também estar tendo um efeito do útero, né? Então, o ambiente uterino pode estar sendo melhorado por todos esses fatores que foram comentados. Então, você teria um efeito também na receptora. Você pode ter um efeito na doadora, certo? Melhorando a qualidade do embrião na fase, ou citar embrião na fase inicial, e tratando a receptora, você pode melhorar o ambiente uterino, certo? Tem grandes chances de que isso ocorra, né? Apesar de estudos mais detalhados que precisam ser feitos com receptoras, mas existe a possibilidade de você ter um efeito aditivo, melhorando a doadora e também melhorando o ambiente do útero e melhorando a eficiência da transferência de embrião pela receptora também. Luiz, se me permite complementar o professor Pietro, é exatamente isso também que a gente tem visto, né, tem acreditado. O efeito ele pode ser nos dois. Então, quem trabalha com a doadora vai ter um aumento na qualidade do embrião que é gerado, vai ter mais embriões viáveis sendo produzidos pela doadora,
e a gente também tem visto uma maior produção de oócitos, né? Para quem trabalha com aspiração folicular, para quem trabalha com FIV, a gente também tem visto maior produção de oócitos em algumas centrais que têm trabalhado nesse quesito, tá? E aí vai muito de encontro com o professor Pedro falou também. A gente melhorou a qualidade da doadora, seja do oócito ou do embrião, e a gente também precisa trabalhar a receptora para ter uma maior taxa de sucesso, de que esse embrião, quando chegar na receptora, ele vai vingar e vai manter a gestação. Então a gente consegue ter uma maior taxa de sucesso quando a receptora também passa a receber o beta-caroteno. Isso acontece muito semelhante ao que a gente viu, por exemplo, nos estudos do professor Cunha TF. Né? Nas vacas que receberam beta-caroteno, tinham um melhor nível nutricional, elas emprenharam mais. Então, a taxa ali de sucesso do sêmen junto com o ócito que foi gerado pela vaca, gerou um embrião. E quando a gente tem uma receptora, por ela ter aí bons níveis nutricionais, passando a receber o FEPROX, a gente acredita também que esse útero vai estar mais bem preparado para receber esse embrião que vem da transferência. Excelente, excelente. Diante do desenrolar dessa conversa, a gente percebe que a relação de busca de soluções por melhoria de fertilidade, ela passa não só por uma decisão técnica, mas uma decisão estratégica bem de acordo com os objetivos de cada propriedade, né? Seja de leite ou de corte ou centrais, isso tudo é muito importante. O Dione, lá de Rondônia, lá de Ariquemes, Pietro, ele pergunta o seguinte: existe uma exigência de beta-caroteno em relação de vaca de corte e vaca leiteira? E continuando essa pergunta, o Marcelo Machado, ele nos faz a pergunta seguinte: o beta-caroteno apresenta variação de resposta entre raças holandesas, de vacas holandesas e girolandas? Então aí a gente chega numa pergunta onde a gente abre outras oportunidades da gente estudar e gerar resultado, né? Então, Pietro, se você puder comentar aí a primeira pergunta lá do Dione, lá de Rondônia, sobre tem diferença entre vaca de corte e leite, e depois para o Zequinha sobre, você acredita que tem alguma diferença entre holandês e girolanda e o resultado pode ser beneficioso para as duas? Né? Nos estudos que nós fizemos, nós partimos de doses, né, de gado de corte, né? Partimos de doses mais elevadas, porque geralmente a gente usa essa metodologia para ver o efeito, e fomos, por exemplo, partimos de 500 miligramas de beta-caroteno para 300, e essas reduções foram feitas sem perder efeito. Então, o que logicamente a gente imagina? Que a vaca de corte é uma vaca que tem um metabolismo diferente de uma vaca de leite e, logicamente, a demanda dela é menor. Então, até níveis mais baixos de beta-caroteno foram possíveis nós verificarmos efeitos positivos. Então, de uma forma geral, né, as concentrações em gado de corte mais próximas a níveis suplementares menores são mais positivas. Então, volto a dizer, nós conseguimos reduzir em gado de corte uma concentração, certo, que inicial. Já em gado de leite, o Zequinha fez os trabalhos, ele vai comentar, logicamente pela demanda maior, inclusive a fêmea de corte, ela tem a oferta de pastagens que são mais ricas em beta-caroteno. Já a fêmea de leite, como todos sabemos, ela, principalmente suplementada com silagem, ela tem demandas maiores, né? Então, a tendência é de nós trabalharmos com doses mais elevadas para fêmeas de leite, devido ao manejo nutricional, a oferta de silagem, que tem menores concentrações de beta-caroteno, e dosagens maiores de leite e dosagens menores em corte, de uma forma geral. Em vez de eu falar entre raças, né, eu vou falar que aparentemente precisa ter uma concentração acima de 3 nanogramas por ml na circulação. Os dados do Pietro foram linear, o nosso depois de em torno de 3, onde que ele efetivamente foi quadrático, onde que ele melhorou a fertilidade. Então, o primeiro ponto
animais devem ter uma concentração mínima acima de 3. Esse seria um ponto. Agora, o gado de leite, em relação ao gado de corte, provavelmente o gado de leite, a dose tem que ser bem maior, porque o sistema é diferente. Então, ela vai comer alimento que tem menos, vai ter mais estresse, que vai retirar mais e, consequentemente, a dose tem que ser maior. Mas, então, tendo o refratômetro, que é uma ferramenta muito importante, você consegue exatamente fazer uma associação de dose aí para ter o ponto ótimo, né? Então, os dados mostram de diferentes formas que uma dose, que uma concentração maior está tendo uma resposta mais positiva. Então, essa é a avaliação custo-benefício ao longo do tempo para poder chegar à dose ótima dentro de cada sistema, porque cada sistema tem um desafio e tem uma dieta específica, né? Então, é algo que vai ter que ser feito, no meu ponto de vista, entre sistemas de produção, né? Exatamente. Sim, é uma questão de influência mais do ambiente, do alimento e do manejo nutricional do que propriamente da raça e que, na verdade, a exigência do antioxidante beta-caroteno existe em todos esses animais, né? E a influência externa, ela é muito forte, né? Principalmente em forragens conservadas. Com o objetivo de encerrar, eu gostaria de fazer a última ronda, que seria passar a palavra primeiro ao Pietro, depois ao Zequinha, depois ao Guilherme, com uma última mensagem que vocês gostariam de transmitir a todos que estão nos assistindo. Então, Pietro, por favor, qual que é a mensagem aí, a cereja do bolo? A cereja do bolo a gente está sempre procurando a informação, procurando novas tecnologias, né? Não existe milagre, né? Então, a gente, com o conhecimento, né, com o desenvolvimento de produtos, tecnologia, de validação de processos, de avaliação de custo-benefício, e isso demanda muito trabalho, né, muita seriedade no processo, e eu acredito que foi mais ou menos ao que o evento de hoje proporcionou, né? A informação de uma forma muito clara, objetiva, transparente, das informações que existem e das possibilidades que podem ser hoje implementadas na pecuária brasileira para que ela seja mais produtiva, né? Então, apesar do Brasil ter o maior rebanho bovino do mundo, vocês sabem que ainda a produtividade tem que aumentar bastante, né? E nós podemos aumentar significativamente a produtividade do nosso rebanho. Vocês percebem que hoje o sistema de cria, né, falando um pouco mais a parte de corte agora, o sistema de cria ainda produz uma quantidade de bezerros por matriz muito aquém do que poderia produzir, né? Então, nós temos hoje essas ferramentas que otimizam a eficiência reprodutiva, que faz com que a vaca possa emprenhar o quanto antes na estação de monta. Isso faz com que o sistema seja muito mais eficiente, muito mais lucrativo, muito mais sustentável, né? Então, eu acho parabenizar aí o evento de hoje, e a gente é um prazer enorme estar aqui com o Luiz, viu, Luiz? Com você, com o Zequinha, com o Guilherme, discutindo tecnologia de uma forma bastante transparente. Obrigado aí pelo convite, um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, Pietro, é sempre bom trabalhar contigo. E saindo da cereja do bolo para o Zequinha, qual que é a mensagem queijo canastra para a equipe hoje? Na realidade, cada vez mais temos animais com maior capacidade de produção. Esses animais têm maior capacidade de produção, mas também são um pouco mais sensíveis. Isso quer dizer que eles são mais vulneráveis a estresse, né? De diferentes formas, que a gente exige mais deles. Então, ferramentas anti-estresse vão ser sempre bem-vindas em todos os sistemas de produção que usa genética com maior capacidade de produção e produtividade. Então, essa discussão que teve hoje é só para mostrar que coisas que a gente não imaginava utilizar no passado, talvez no futuro a gente vai utilizar. No passado, quando a gente tinha na IATF 30%, 40%, era uma maravilha, e hoje está tendo 50%, 60%, e algumas fazendas 70%, coisas que a gente não imaginava. Então, na verdade, a tecnologia está aí para nos ajudar a melhorar, e quando aparece um conceito novo, igual esse que estava sendo discutido aqui agora, né? Muitas vezes a gente assusta, mas daqui a 10 anos provavelmente a conversa é outra. Mas o ponto principal se
Se você usa genética boa, genética com alta capacidade de produção e produtividade, independente de ser leite ou corte, você tem que se preocupar cada vez mais em oferecer para os seus animais coisas diferentes e melhores para eles poderem expressar o seu potencial genético. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, com todos vocês. Obrigado. Também agradecemos, Zequinha, a sua presença é sempre muito valorosa para todos nós. E agora, Guilherme, quais são os seus comentários finais? Aquela comentário picanha nobre para a gente aí. Obrigado, Luiz, aí pelas palavras. Também professor Zequinha, professor Pietro. A gente vê que é um trabalho de anos, né? É um trabalho que não começou faz pouco tempo. A gente tem trabalhado junto aí com os professores desde 2014 para lançar realmente uma tecnologia que impacte positivamente a vida das fazendas, que vai trazer benefícios zootécnicos e vai trazer benefícios econômicos para quem trabalha com pecuária de corte, para quem trabalha com pecuária de leite, quem trabalha em centrais de produção de embriões. Então, foram feitos inúmeros estudos. E isso é uma característica muito forte da DSM. A gente só coloca tecnologias no mercado depois que a gente tem ampla certeza que ela vai trazer benefícios zootécnicos e também os benefícios econômicos para quem está utilizando essa tecnologia no campo. Então, para mim é uma grande honra participar do desenvolvimento desse produto. A gente aí sempre em conversa com o professor Pietro, também o professor Zequinha liderando alguns projetos na área de gado de leite. E é uma grande honra ver, finalmente, essa possibilidade de levar mais essa tecnologia para o produtor que trabalha aí com gado de corte e gado de leite, hoje no Brasil. Então, a gente tem uma ótima ferramenta hoje para melhorar índices reprodutivos. E a minha mensagem final é que vamos para cima, vamos usar esse produto, que com certeza vocês vão ter ótimos resultados nas fazendas de vocês. E agradeço aí mais uma vez a organização do evento também. Passo a palavra, Luiz. Obrigado. Valeu, Guilherme, obrigado. Uma honra ter você aí também compartilhando seu conhecimento e a sua experiência com todos. E eu encerro com o meu comentário, que é o seguinte: a informação e a ciência, ela está disponível, assim como a tecnologia. Ela está disponível, ela deve ser aplicada, deve ser utilizada com um objetivo bem claro de cada propriedade, e a gente deve buscar auxílio. Os técnicos, a informação sempre tem que ser compartilhada e aplicada. E para isso que a gente tem sempre bons profissionais como os que vocês assistiram hoje e tantos outros que estão aí no mercado disponíveis para dar uma boa orientação, ajudar os produtores a produzir mais, melhor e de forma sustentável e com lucratividade. Então, com isso, eu agradeço a todos. Procure a equipe DSM Tortuga em sua região, nas redes sociais, e vamos em cima, porque 2021 está aí com um grande desafio para produzir mais alimento para uma população crescente cada vez mais. Agradeço Zequinha, Pietro, Guilherme e a todos os participantes que nos acompanharam até agora, e desejo muito sucesso a todos e muito obrigado pela audiência hoje. Um abraço.